Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você pode estar bem certo que o Senhor está nos conduzindo em triunfo. E eu quero compartilhar uma palavra com a igreja hoje, nesse domingo, poderosa, do coração de Deus, para fortalecer a sua vida, para encher o seu coração de fé. A palavra é o maná, a palavra é o martelo que esmiuça a penha, a palavra é remédio e eu quero compartilhar essa palavra com você. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 8, eu quero ler a partir do versículo 23. Mateus 8, 23 em diante, diz o seguinte: Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos, estamos morrendo. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Repita essa frase comigo. Maravilharam-se os homens. Maravilharam-se os homens. E aí eu quero ler também Marcos 4:41, porque também é o finalzinho do relato de Marcos, do evangelista Marcos, a respeito do mesmo evento, da mesma tempestade. No finalzinho, Marcos 4:41 termina assim: E eles possuídos de grande temor, diga isso, possuídos de grande temor. Maravilharam-se os homens, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Maravilharam-se os homens, possuídos de grande temor. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Então, queridos, é muito tremenda essa história. Eu quero até começar com uma pergunta. Será que aquela viagem que Jesus estava fazendo com seus discípulos era de Deus? Não é? Às vezes quando as coisas dão errado para a gente, quando acontece alguma tragédia, a gente já diz assim: isso não era de Deus. Deus não está nisso. Mas, irmãos, aqui Jesus está no barco, não somente isso. No relato de Marcos 4, foi Jesus quem convidou os discípulos para irem com ele no barco. Ele subiu primeiro. Então Jesus não apenas estava lá, mas a viagem era de Jesus. Então era totalmente da vontade de Deus aquela viagem. Mas mesmo assim, veio uma grande tempestade. O texto diz que eles eram varridos pelas ondas, pelos ventos. A imagem, a cena que o evangelista quer construir é como se fosse as ondas um tapete e o vento como se fosse uma vassoura, varrendo aquele barco para debaixo do tapete. Ou seja, as ondas estavam cobrindo os barcos. Aqueles pescadores experientes disseram para Jesus: Senhor, salva-nos, porque nós estamos morrendo. Eles não estavam brincando. Era uma coisa muito séria. E sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que ele estava dormindo. No relato de Marcos diz que ele estava deitado sobre um travesseiro. Ele estava dormindo. E aí, eles vão ali e acordam o Senhor. Versículo 25, os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Ou seja, quando que Jesus se envolveu na história? Quando ele foi chamado pelos discípulos. Isso é oração. John Wesley dizia o seguinte: Deus não fará nada na terra a não ser em resposta
a oração da igreja. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão ocupados. Eu imagino aqueles discípulos tão ocupados, tentando resolver aquela situação, gastando tanta energia, talvez jogando a comida para fora do barco, talvez se esforçando com as velas. E Jesus estava ali, parece que ele não se envolveu, enquanto ele não foi acionado pela oração. Assim é a nossa vida hoje. Agora, quando finalmente eles entendem, nós não damos conta. Assim que somos nós. Finalmente, depois que a gente se esforça tanto, parece que a gente vai começar a orar. Não deveria ser assim. Mas quando eles foram buscar Jesus, a resposta que Jesus dá é uma dura repreensão. Ele diz no versículo 26, porque sois tímidos, homens de pequena fé. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, vocês estão mais focados na tempestade, no problema, na ameaça, na crise, do que na minha presença e do que eu posso fazer por vocês. Então por isso que ele repreende, chama ele de homem de pouca fé. Se vocês estivessem com a atitude correta, vocês estariam descansando como eu. É isso que ele está dizendo para eles. Então, queridos, aí Jesus repreende os ventos e o mar, e a Bíblia diz que fez-se grande bonança. Repita isso, grande bonança. É aquela paz de Deus de Filipenses 4:7 que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Sabe, no meio da tempestade vem aquela bonança, vem aquela paz no nosso espírito, aquela certeza de que vai dar tudo certo. Muito, muito tremendo isso. Agora veja bem, queridos, o que é que eu quero conversar com vocês nesse domingo? Tudo bem que transformar aquela tempestade numa bonança foi um grande milagre. Foi um grande milagre. Um grande milagre. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que o maior milagre que aconteceu ali foi alinhar a atitude dos discípulos com a atitude de Jesus. Jesus era homem, 100% homem. Ele estava ali sujeito àquela tempestade também. Ele poderia morrer naquela tempestade também. Mas ele estava dormindo, enquanto que os discípulos estavam desesperados. Estamos morrendo. Socorro! Salva-nos. Então, eu creio que o maior milagre aqui é alinhar a atitude, o coração, o pensamento, os sentimentos dos discípulos com Jesus. Com os pensamentos, com os sentimentos, com o coração, com a atitude de Jesus. Então, esse é o nosso tema nesse domingo. Atitudes que transformam tempestade em bonança. Sabe como que nós passamos pelas nossas tempestades? Quais as atitudes que nós temos nas nossas tempestades? E dependendo dessas atitudes, nós vamos transformar tempestades em bonança. Então veja bem, eu vou mostrar para vocês hoje essas 3 atitudes que eles tiveram, que os discípulos tiveram. Então primeiro, eles maravilharam-se da obra de Jesus. Maravilharam-se da obra de Jesus. Mateus 8:27 diz, maravilharam-se os homens. Então guarda isso no seu coração. No meio da tempestade, e eu quero te levar a fazer isso hoje, nós vamos nos maravilhar da obra de Jesus. Segundo lugar que eu vou te mostrar, eles temeram o Senhor. Marcos 4:41 fala, e eles possuídos de grande temor. Grande temor, você vai ver o poder do temor do Senhor. E que nós precisamos realmente temer o Senhor no meio das nossas tempestades. E a terceira coisa que eu vou te mostrar, eles admiraram-se da pessoa, não só da obra, mas agora da pessoa, daquele ser, Jesus. Marcos 4:41, a parte B diz, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Tremendo, tremendo isso. Então, queridos, é isso que eu quero ver com vocês nesse domingão poderoso, essas atitudes
que transformam tempestades em bonança, ok? Vocês estão prontos? Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, primeira atitude dos discípulos e nossa atitude, que vai mudar esse quadro, que vai transformar a tempestade em bonança, não só uma bonança comum, mas nós vemos aqui uma grande bonança, uma bonança tão grande que a água virou espelho, nada se movia, uma calmaria sobrenatural. Então, maravilharam-se, a primeira coisa, maravilharam-se da obra de Cristo. Mateus 8:27, maravilharam-se os homens. Então Jesus só deu uma palavra. É como se ele tivesse, como um pai, não é? Ralhando com o filho. Ele fala assim: ventos, ondas, o que é isso? Vocês estão assustando os meninos. Cala-te! Mais ou menos assim. Aquietem-se já! Irmãos, e bastou essa palavra. E os discípulos ficaram maravilhados. Sabe, irmãos, eu quero te desafiar hoje. Nós precisamos nos maravilhar. Eu vejo muitas pessoas nesses dias, né, nessas últimas semanas, maravilhadas com a coisa errada. Tão maravilhadas com o quadro mundial, ou maravilhadas com a perspectiva econômica negativa, tão maravilhadas. Não, irmãos, está errado. Isso faz com que a gente permaneça na tempestade. Isso faz com que a gente tenha medo da tempestade. Isso faz com que a gente atraia mais tempestade, porque naquilo que a gente foca, a gente expande. Se eu focar nesse celular, ele fica tão grande que eu deixo de ver o resto. Então, queridos, nós precisamos nos maravilhar. Salmo 126:1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sabe, irmão, nós precisamos nesses dias ficar como quem sonha. Nós precisamos lembrar de coisas que nos fazem sonhar. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, queridos, eu quero te encorajar a pensar: não é verdade que Ele tem feito coisas na sua vida, na sua história, que você nunca esperou? Irmãos, os discípulos nunca poderiam esperar aquilo. Uma grande tempestade, o barco sendo varrido para debaixo das ondas, eles estão morrendo, é uma situação sem remédio. Eles foram pedir socorro para Jesus, mas eu imagino que eles nunca pensaram que Jesus ia fazer aquilo. Sei lá, talvez eles pensassem que Jesus ia orar, talvez eles pensassem que ia demorar, talvez um dia, 2, para melhorar a situação. Gente, Jesus só disse: cala-te, aquieta-te, e tudo parou. Então, não é verdade que Ele tem feito coisas que você nunca esperou? Então, o que eu quero falar para você hoje? Faz uma retrospectiva. Gente, eu estou falando uma coisa que eu estou vivendo. Entende? Então, no meio disso tudo, sabe, eu procuro tirar o foco da tempestade, de tudo que está acontecendo, não é? Das más notícias, das expectativas negativas. E eu tenho feito uma retrospectiva da minha vida e eu tenho ficado maravilhado. Fique maravilhado hoje, sabe, eu estava lembrando eu estava lembrando quando eu estava lá na Praça dos Girassóis, essa semana, correndo, estava lembrando da minha conversão. Irmão, chorei correndo ali na praça, lembrando como que eu era, não é? Eu dizia: meu Deus do céu, não, igreja, não. Irmãos, eu era
inconvertível. Eu não sei se existe essa palavra. Sabe, eu era um caso perdido. Gente, eu não queria conversa com a igreja. Isso tem 21 anos. Olha eu aqui, pregando o evangelho para vocês. Eu sou um pastor. Isso não é maravilhoso? Eu não tenho que me maravilhar com o que Jesus fez na minha vida. Não é? Sabe, eu quero te desafiar a você fazer a sua retrospectiva. Eu só estou te dando exemplo aqui da minha retrospectiva para que você entenda como fazer. Não é? Talvez vícios que você se livrou e você nem acredita que é você hoje. Não pensa o seu pastor. Eu tenho até vergonha de dizer isso, mas o seu pastor era um viciado em drogas por tantos anos. Sabe, irmãos, uma prisão não foi fácil. Hoje, quando eu vejo algum programa de televisão falando sobre o assunto, ou quando eu converso com alguém, com algum jovem viciado, meu Deus, parece que não era eu. Sabe, eu fico maravilhado com o que Jesus fez na minha vida. Pense, mudança no seu temperamento. Esses dias alguém falou para mim assim: se fosse a velha fulana de tal, porque ela não se reconheceu diante de uma situação que provocou a sua ira. Ela não se reconheceu ao responder de uma forma tão branda. Ela mesma ficou maravilhada com a sua resposta, com a mudança no seu temperamento. Se maravilhe com o que Jesus tem feito na sua vida. Mudanças de hábitos. Deixa eu te contar uma. Eu não lembro se eu já falei isso na igreja, mas, irmãos, eu fiz tudo quanto foi tentativa de emagrecer. Você sabe, eu perdi 25 quilos. Há uns dias atrás, há uns meses atrás, um irmão da igreja mandou uma foto para mim. Mandou uma foto quando eu tinha os meus 105 quilos. Sabe? E, irmãos, quando eu olhei aquela foto, eu não me reconheci. Mas sabe uma coisa? Eu lembrei nesses dias de buscando me maravilhar com a obra, como os discípulos se maravilharam com a obra de Jesus. Fiquei trazendo à memória o que me pode dar esperança. Fiquei pensando em coisas que Jesus tem feito na minha vida. E eu lembrei, eu na frente do espelho, e não vão contar para ninguém isso, tá, gente? Aí eu na frente do espelho, olhando aquele barrigão enorme, e aí eu comecei a chorar. Eu tenho que confessar para vocês, porque, irmãos, eu já tinha tentado de tudo. E naquele dia ali, lá dentro do banheiro, na frente do espelho, eu me ajoelhei e fiz uma oração: Senhor, me ajuda, porque eu não dou conta. O Senhor sabe o quanto que eu tenho me esforçado, eu não dou conta. Quando eu saí do banheiro, a Meila estava deitada na cama, já era noite, e aí eu deitei ali do lado dela, e o meu celular tocou, era uma mensagem do Dr. Rafael, me mandando uma pregação do pastor Luciano Subirá, cuidando do corpo. Eu achei tão, não, isso é uma grande coincidência. E aí eu assisti aquela palavra, 1 hora de pregação, e ele falava, entre outras coisas, que ele fez uma dieta de trigo e açúcar, e ele perdeu alguns quilos, vários quilos, 50 e poucos quilos. E naquele dia eu disse: eu não vou fazer uma dieta, Senhor, porque eu estou crendo que isso é uma resposta do Senhor. Isso é um milagre do Senhor, não é possível, não tem coincidência. E eu fiz um voto. Eu disse: Senhor, a partir de hoje, isso tem 3 anos. Em março agora de 2020, fez 3 anos. Eu nunca mais como nem trigo, e nem açúcar, e nenhum tipo de adoçante. Irmãos, e até hoje, isso foi uma mudança de hábito que Jesus fez na minha vida. Sabe o quê? Eu comecei um mês depois eu estava na academia. Eu não acredito, irmãos, é um milagre. Eu corro 5 vezes por semana. Eu estou falando isso porque eu fiquei maravilhado, entende? Eu fiquei maravilhado, correndo ali eu pensei, isso é um milagre. Aquele cara totalmente sem nenhum hábito, sem nenhum bom hábito alimentar ou de exercício. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Sabe, irmãos, nós precisamos
nos maravilhar. Precisamos nos maravilhar. Eu estava lembrando junto com a Meila, o milagre da Ana Lídia, quando a Meila estava grávida da Ana Lídia, quando os médicos desenganaram a gravidez da Meila. E, irmãos, maravilhado. Eu fico maravilhado quando eu piso na bola. Eu piso na bola, irmãos. Piso na bola. Erro, peco. E aí eu chego diante dele. E sabe, irmãos, eu sinto que ele me ama, apesar do meu pecado. Eu fico maravilhado com esse amor. Então, maravilhes. E sabe o quê? Tem alguma coisa que você está aí pensando, puxa vida, eu preciso disso aqui, mas é muito grande, é maravilhoso demais para mim. Eu tenho essa necessidade, precisa acontecer esse milagre na minha vida. Mas é maravilhoso demais para mim. Olha o que Jeremias 32:17 diz. Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Repita isso. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Sabe, irmãos, é isso. Se você precisa de algo maravilhoso demais, como por exemplo, uma tempestade se transformar em frações de segundos em uma bonança. Se você precisa de algo assim, se você precisa de algo como José, que em frações de segundos um escravo virou o segundo homem mais poderoso da terra. Se você precisa de algo maravilhoso, não deixa a incredulidade parar você, frear você. Porque é isso. Porque quando acontecer essa maravilha, e vai acontecer, quando vier outra tempestade, porque virão outras tempestades, você vai ter uma maravilha para você lembrar, então você vai se maravilhar. Então, queridos, essa é a primeira chave. Se maravilhe no Senhor, no que Ele está fazendo na sua vida, no que Ele está fazendo na vida das pessoas. Nunca tenha inveja, se maravilhe. Se você vê Deus fazendo algo maravilhoso na vida de alguém, se maravilhe, porque está chegando perto de você. Então, queridos, esse é o primeiro segredo dos discípulos, mudando a maneira deles de pensar. Veja que antes eles estavam, estamos morrendo. Sabe, uma perspectiva totalmente negativa da vida. Totalmente negativa da vida. Agora eles estão maravilhados com a obra de Jesus, com o que Jesus foi capaz de fazer na vida deles. Ok, queridos? Você tem se maravilhado com a obra de Cristo na sua vida, ou você tem se maravilhado com a tempestade? Lembra do Pedro? Ele ficou maravilhado com Jesus andando sobre as águas. Top. E quando ele estava maravilhado com aquilo, ele disse: Senhor, eu estou maravilhado. Se és tu, manda uma palavra para eu ir aí ter contigo. Aí Jesus, o maravilhoso, é um dos nomes de Jesus, maravilhoso, falou para ele: vem. E o Pedro, maravilhado de Jesus e da obra de Jesus, andando sobre as águas, ele vai. Mas aí, lá no meio, ele fica maravilhado com as ondas, com a tempestade, e ele começa a afundar. Sabe, irmãos? Então esse é o primeiro segredo, porque aquilo que você teme te sobrevém. Jó 3:25. Então, para de ficar olhando para a tempestade, pelo amor de Deus, para de ficar olhando para a tempestade, porque o que você está focando, está expandindo, está crescendo, ok? Está crescendo. Notícias. E aí, está crescendo. Você está focado na tempestade. Você está maravilhado com a tempestade. Irmão, fatalmente você vai ficar cheio de medo, e o medo vai te fazer afundar, como Pedro. Ok, querido? Então, primeira coisa aqui. Maravilhas. Primeira coisa aqui, os discípulos se maravilharam, ok? Segundo lugar, eles temeram o Senhor. Marcos 4:41. E eles possuídos de grande temor. Irmãos, isso é uma chave no meio da tempestade, o temor do Senhor. Olha só o que diz Isaías 33:6. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o povo de Deus possui. Meu Deus.
qual é, me diga, qual é o tesouro mais precioso que você possui? Ou não possui? Ou precisa possuir, né? Isaías 33:6. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o povo de Deus possui. Meu Deus, guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Salmo 103:13 diz: como um pai trata com bondade seus filhos. Como um pai trata com bondade seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Meu Deus, meu Deus. Se você é um pai, se você é uma mãe, você sabe o que eu estou falando. A despeito deles, nós não conseguimos deixar de abençoá-los, não é verdade? E sabe, a Bíblia diz que assim é Deus. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim Ele é bondoso para aqueles que o temem. E outro versículo, o último versículo aqui, Salmo 128:1. Feliz aquele que teme a Deus. Sabe qual que é o segredo da felicidade? O temor do Senhor. Feliz aquele que teme o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ou seja, se você teme o Senhor, ganhará o suficiente para viver, a despeito da crise. Será feliz e tudo dará certo para você. Você pode repetir isso assim, apontando para você mesmo? Tudo vai dar certo para mim. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, e uma coisa tremenda. Tudo isso aqui, olha. Então os discípulos, eles ficaram possuídos de um grande temor. E eu falei para você que o temor do Senhor é o tesouro mais precioso que a gente possui. Como um pai trata com bondade seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Feliz é aquele que teme a Deus o Senhor. Ok, queridos? Meu Deus do céu. Ele vai ganhar o suficiente para viver e vai ser feliz. E tudo vai dar certo para ele. Agora, sabia que a Bíblia diz, a Bíblia ensina como a gente pode crescer no temor do Senhor? Está lá em Deuteronômio 17:19. Fala assim: o rei lerá o livro todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus. Então, irmãos, o temor do Senhor pode ser aprendido. Lembra, Ele é o maior tesouro que você possui. Lembra, o Senhor age com bondade, como um pai para os seus filhos, com aqueles que temem o Senhor. Lembra, quem teme o Senhor vai ser feliz. Lembra, quem teme o Senhor vai dar certo em tudo que fizer. Então, queridos, é muito forte. Agora, veja bem, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é ter medo de Deus. A palavra temor, no original, é phobos, que originou a nossa palavra fobia, medo. Agora, essa palavra temor do Senhor significa o seguinte: é um pavor reverente, é um medo de entristecer o coração de Deus. Meu Deus, isso que é o temor do Senhor. É um pavor reverente, é um medo de entristecer o coração do nosso Deus que nós amamos. É um profundo respeito e reverência por Deus e por tudo o que Ele ama. Eu gosto de resumir assim: é amar o que Deus ama e é detestar o que Deus detesta. Isso que é o temor do Senhor. Agora, escuta bem o que eu vou te falar. Nós temos que aprender a entender isso com relação ao temor do Senhor, que a Bíblia mostra Deus como pai, ou seja, como Abba, né? Abba é como se fosse papaizinho. Papaizinho, meu papaizinho querido. Papaizinho que eu encosto a cabeça no peito dele. Papaizinho que eu beijo. Papaizinho que eu converso, que eu bato papo com ele. Deus se apresenta assim. Jesus chamava Deus de Abba, papaizinho. Agora, ele é Abba, mas ele também é Senhor. Então, como Abba, nós devemos amá-lo e desenvolver relacionamento com Ele, mas como Senhor, Ele deve ser honrado e reverenciado. Isso é o temor do Senhor. Amém, queridos? A gente vê assim, a diferença entre o Simão, o leproso, e a Maria, a irmã de Lázaro. O Simão, o leproso, claro que ele não era mais leproso, senão Jesus não poderia ir na casa dele, ele nem teria uma casa, ele estaria fora ali da cidade. Então ele era ex-leproso. Provavelmente Simão, os teólogos dizem, foi curado no ministério de Jesus. Então ele, legal, trata Jesus como Abba, não é? Vem para casa, vamos comer junto, vamos ter relacionamento, não é? Eu sou grato pelo que o Senhor fez comigo, vem. Mas quando Jesus vai na casa dele,
A Maria, irmã de Lázaro, trata Jesus como Abba. Lembra que fala que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Ela trata Jesus como Abba. Ela sentou aos pés de Jesus para ouvir-lhes os ensinamentos. Mas ela trata Jesus como Senhor. Ela pega um vaso de alabastro caríssimo, com perfume caríssimo. Ela quebra, derrama sobre Jesus. Ela se prostra aos seus pés, enxuga os seus pés com os seus cabelos. Lava os seus pés com lágrimas. Isso é reverência, isso é temor do Senhor. Irmãos, o Simão não gostou disso. Ele disse: que exagero, que exagero. É o crente que só trata Deus como Abba, rapaizinho, intimidade, top. Muito legal. Eu não estou falando contra isso, por favor, entenda. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de reverenciá-lo, de adorá-lo como Senhor, como dono da minha vida, como aquele que está no comando de fato. Entende o que eu estou falando? Ele foi meio que reclamar para Jesus. E Jesus falou para ele: Simão, eu entrei na sua casa, você não teve a coragem de lavar meu pé, de passar um perfume na minha cabeça, de me beijar. Essa mulher fez tudo o que você não fez com extravagância. Ela teme o Senhor. Lembra? Quem teme o Senhor vai ser para ele como um pai para um filho, cheio de bondade. Quem teme o Senhor vai dar certo na vida. Quem teme o Senhor vai ser feliz. Lembra? Então, essa mulher é a mulher que Jesus imortalizou. Ele disse: eu quero que sempre ela seja lembrada pelo que ela fez. Ok, queridos? O apóstolo João, era o discípulo amado. Ele tratava Jesus como Abba. Ele deitou no peito de Jesus. Jesus confiou a sua mãe a ele quando Jesus morreu na cruz. Irmãos, mas quando ele viu Jesus, lá em Apocalipse 1:17, a Bíblia diz que quando o vi, caía aos seus pés como morto. Como morto. Entende o que eu estou falando? Então, nesses dias, irmãos, sabe, não é só eu fico imaginando, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas revoltadas com Deus, reclamando do cara lá de cima. Onde é que está o cara lá de cima? Irmão, me dá uma tristeza no meu coração. Me dá um santo temor. Eu me sinto mal quando eu vejo as pessoas, os crentes, falando desse jeito. Porque, irmãos, sabe, é como um filho falando com seu pai, mas um filho birrento, falando com o pai. Não, irmãos. Tudo bem, ele é pai. Ele é Abba, papaizinho. Mas ele é Deus. Ele é Senhor. Amém, queridos? Então, eu quero só te falar uma coisa aqui, para finalizar o temor do Senhor. O nosso temor do Senhor é proporcional ao nosso entendimento da grandeza de Deus. É interessante que o Moisés, olha só, o Moisés, ele era filho do faraó, neto do faraó, acostumado com muito dinheiro. Ele viu milagres que, irmãos, poucos seres humanos viram na face da terra, ok? Não vou nem detalhar os milagres que ele viu na saída do Egito, no deserto, meu Deus. E ele tinha uma oração que ele fazia. Ele dizia: Senhor, me mostre a sua grandeza. Irmãos, o nosso temor do Senhor é proporcional ao entendimento que nós temos da grandeza de Deus. O Moisés queria ver a grandeza de Deus. É interessante. E nós precisamos meditar nisso. É assim que é uma das maneiras que a gente cresce no temor do Senhor. Como eu li aqui em Deuteronômio 17. Quando eu medito na palavra e eu conheço esse Deus, meu Deus, eu cresço no temor do Senhor. Porque olha o que diz Isaías 40:12. Quem na concha de sua mão mediu as águas. Irmãos, olha aqui, ó. Olha aqui. Já pensou Deus medindo os oceanos na concha da sua mão? Você está entendendo a grandeza de Deus? Os oceanos da terra, o Atlântico, o Pacífico, o Índico. Já pensou? Ele medindo na concha da sua mão. Está pronto o Atlântico. Meu Deus, tomou a medida dos céus a palmos. Ele tomou a medida dos céus a palmos. E Salmo 147:4 fala que ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Irmãos, a gente está descobrindo ainda as galáxias.
Agora que a gente está começando, uma galáxia tem aproximadamente 1 bilhão de estrelas. A nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem 1 bilhão de estrelas. São milhares de galáxias. Deus conhece cada uma dessas estrelas pelo nome. Já pensou? A grandeza de Deus. Irmãos, sabe quando a gente pensa, puxa vida, esse mar imenso, Deus mediu. Irmãos, sabe a distância da Terra até o Sol, olha só, a distância da Terra até o Sol, 150 milhões de quilômetros. Nós não temos nem noção do que é isso. Só para vocês terem uma ideia, alguém fez um cálculo de se um Boeing viajasse a 800 quilômetros por hora, sem parar para abastecer nunca, irmãos, ele demoraria 21 anos para chegar da Terra até o Sol. Pensa nessa distância. Meu Deus do céu, agora sabe que o Sol é uma estrela pequena, ele só tem 1.400.000 quilômetros. Uma estrela grande, como a Canis Majores, tem 2,9 bilhões, eu falei bilhões de quilômetros. Meu Deus, bilhões de quilômetros. Você está entendendo? Então quando eu penso na grandeza de Deus, meu Deus, eu penso, que Deus enorme, poderoso, o que seria impossível para Ele? Será que Ele dá conta de transformar minha tempestade numa bonança, com um estalar de dedos, com uma simples ordem? Será que Ele é capaz de me acalmar a ponto de eu conseguir dormir na tempestade? Vocês estão me entendendo? Então, queridos, você está no meio de uma tempestade? Acho que nós estamos. Acho que o mundo está. Como que ela vai se transformar em bonança? Nós precisamos pensar como Jesus. Primeira coisa, eu imagino que Jesus estava ali deitado e dormiu, pegou no sono, porque ele estava se maravilhando das obras de Deus. Eu imagino que ele estava ali, dormindo, tranquilo, no meio daquela tempestade, porque ele estava cheio do temor do Senhor. O profeta Isaías diz que o Messias se deleitaria no temor do Senhor. Jesus era cheio do temor do Senhor, amava o que o seu pai amava, detestava o que o seu pai detestava. Ele, como homem, contemplava a criação do seu pai e a sabedoria e a grandeza do seu pai, por isso que ele conseguia dormir no meio daquela crise. Vocês estão me entendendo? E último lugar, queridos, para a gente orar. Então, primeira coisa, eu quero te convidar para você se maravilhar. Por favor, faça uma retrospectiva essa semana. Dá uma parada essa semana. Nós temos tempo, não temos? Dá uma parada. Lembra de coisas, como é que foi. Às vezes eu converso com as pessoas, eu ouço tantas histórias lindas. Sabe, irmãos, nós nem precisamos de um grande romance e muito interessante para a gente se emocionar. Sabe, irmãos, às vezes eu ouço as histórias de vocês. Eu me emociono. Sabia que nesses dias que eu estava me maravilhando, eu lembrei de muitas histórias de vocês? Por que vocês não fazem o mesmo? Maravilhem-se! A segunda coisa, cresçam no temor do Senhor. Lembrem-se, está lá, Deuteronômio 17, eu posso aprender o temor do Senhor. Eu posso aprender. Como? Meditando na palavra. Meditando na palavra, meditando na palavra. Eu posso aprender o temor do Senhor. E último lugar para a gente orar. Além de se maravilharem, além de temerem o Senhor, eles demonstraram admiração pela pessoa de Jesus. Isso é outra chave. Isso é outra chave. Eu quero deixar essas 3 chaves com vocês hoje. Maravilhe-se. Quero deixar essa outra chave. Cresça no temor do Senhor. E quero deixar essa terceira chave. Sabe, se admire da pessoa, não só da obra agora, não só da obra, mas de Jesus. Porque eles dizem assim, olha, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Diga assim bem forte aí na sua casa, diga aí bem forte, quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Sabe, aqui não é, o que ele faz? Você tem que fazer isso. Não é, do que ele é capaz. Você também tem que fazer isso. Mas
Aqui é, quem é ele? Quem é essa pessoa? Eu quero conhecê-lo. Então, irmãos, sabe, a gente precisa pensar aqui, agora, no meio dessa tempestade, em Jesus, na pessoa dele. Sabe, ele se fez homem. Não é incrível isso? Você não fica impressionado com isso? Da pessoa dele, da natureza dele. Ei, ele é Deus. Sempre foi Deus, desde a fundação do mundo. Ele não se tornou Deus. Ele era Deus. Mas ele deixou a sua glória, Filipenses 2. E veio para a terra, nasceu no ventre de uma mulher. Meu Deus, é este. Quem é este? E esse bebê nasceu. E ele cresceu, esse bebê. Ele foi tentado em todas as coisas sem pecado. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe, ele conhece as nossas dificuldades, as nossas dores. Ele sabe, porque ele passou por todas elas, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu como ser humano. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome, uma autoridade, acima de toda autoridade. Toda autoridade foi dada a ele. Você está entendendo? Quem é este? Quem é este? Ele é homem, mas ele é Deus. Quem é este? Ele é meu irmão mais velho, lembra? Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Mas ao mesmo tempo ele é meu Deus. Meu Senhor, a quem eu devo reverência e honra. Porque ele é Deus. Que tremendo! Que tremendo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Quem é este? Quem é este? É esse que quando eu peco e eu me apresento diante dele, ele olha para mim como ele olhou para o Pedro depois de negá-lo. Ele olhou cheio de ternura, cheio de amor. Ah, é ele, é esse, cheio de amor. Ele não é só alguém que resolve meus problemas. Ele não é só um Deus poderoso, ele é o Todo-Poderoso, mas ele é uma pessoa. Ele vive, ele está à destra de Deus. Na verdade, ele vive dentro de mim. Ele tem um relacionamento comigo. Olha o que diz Romanos 8:38. Porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem é este? É este que me ama apesar de mim. É este que me amou quando eu estava perdido nos meus pecados e delitos e continua me amando apesar dos meus pecados e delitos. É este. Sabe, irmãos, maravilhe-se com a obra, se encha do temor do Senhor, mas se admire da pessoa linda que é Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você vai descansar no meio dessa tempestade. Sabe, eu não estou falando sobre negar nada. Não precisa negar nada, tá, gente? Mas eu creio que se nós mudarmos a nossa maneira de pensar, se nós mudarmos as nossas atitudes, se nós tirarmos o foco dessas tempestades da vida, ok, queridos? Nós vamos parar de gritar fantasma! Em outra tempestade eles gritaram fantasma! E era Jesus vindo sobre as águas. O que é que tem que mudar? Nosso coração, nossas atitudes, nosso foco. Maravilhe-se, tema o Senhor, admire a pessoa de Jesus. Eu preciso orar por você. Curve a sua cabeça onde você estiver. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Ah, Senhor, nós vemos o Senhor sereno, tranquilo naquela tempestade, naquele barco. Nós queremos ser igual ao Senhor. A tua palavra diz, para isso o Senhor nos chamou, para nós seguirmos os teus passos, para nós imitarmos o Senhor. O Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O Senhor nos ensina a dormir, descansar no meio da tempestade. Nos dá, Senhor, esse coração que se maravilha das obras do Senhor, que fica lembrando, que fica buscando
as obras, os feitos do Senhor. Senhor, nos ajuda a fazer isso. Nos lembra nessa semana dos teus feitos, na nossa vida, na nossa família, nos nossos amigos, na vida daqueles que a gente nem conhece, mas que a gente possa se maravilhar. Oh, Deus querido, nos dá esse temor do Senhor também, nos enche do temor do Senhor. Amar o que o Senhor ama, amar o que o Senhor ama, amar o que o Senhor ama. E nós queremos fazer a oração do Moisés, Senhor, nesse dia aqui, nesse domingo. Senhor, mostra-nos a Tua grandeza. Mostra-nos a Tua grandeza. Mostra-nos a Tua grandeza, Senhor. Nos enche do temor do Senhor. Ó Deus, e te revela a pessoa que o Senhor é. A pessoa humana que o Senhor é. E a pessoa divina e poderosa que o Senhor é. A pessoa humana cheia de amor e de misericórdia. A pessoa divina, cheia de poder e de autoridade que o Senhor é. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.